E aí, pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje nós vamos calcular, dimensionar uma viga baldrame, que é essa que vocês estão vendo no vídeo, essa viga aqui, tá? Passo a passo, desde a parte de concepção do tamanho até a parte de armadura e estribos, tá? Primeiro a gente começa, para que serve uma viga baldrame? Então a viga baldrame, além de receber todo o esforço de uma alvenaria que vai estar acima dela, ela também tem outra função que talvez até mais importante do que essa primeira, que é conectar os elementos de fundação. E por quê? Qual que é a função que você ganha conectando os elementos de fundação? Quando você conecta os elementos de fundação, você vai reduzir as deformações diferenciais e vai fazer uma transmissão de esforço entre as fundações, de forma que elas trabalhem de uma maneira conjunta, digamos assim. Então, faz com que todas as fundações trabalhem de uma maneira um pouco mais equilibrada, digamos, tá? Vocês podem ver que se você não tem essa viga baldrame, um esforço que você aplica aqui em cima, ele vai se distribuir e vai gerar deformações diferenciais, enquanto quando você tem uma viga baldrame, você tem, digamos, um travamento aqui na parte de baixo, que vai fazer com que todo esse pórtico aqui trabalhe de uma maneira conjunta. Beleza? Para isso, então a gente vai calcular esse baldrame aqui, tá? A gente vai fazer o passo a passo, e essa ideia se replica em qualquer outro tipo de baldrame. Então, nós precisamos primeiro saber, a viga baldrame ela não tem um esforço muito alto, justamente porque não vai ter né, em via de regra não vai ter uma laje, não vai ter nenhum tipo de esforço muito grande, claro, se é uma viga que liga uma sapata de canto, por exemplo, aí sim, mas são sapatas centradas ou blocos de coroamento, não tem muito segredo. Então aqui para essa viga baldrame, o que a gente precisa saber primeiro? A largura vai ser definida principalmente pela largura da sua alvenaria. Então os baldrames eles vão variar entre 15 a 20 centímetros, tudo bem? Para ter uma margem de folga para a gente trabalhar. Então vamos usar aqui 20 centímetros, tudo bem? 20 centímetros de largura. A altura, para um baldrame, mesmo que aqui, por exemplo, nosso vão é 6 metros, como não é uma carga considerável que vai estar acima dele, o baldrame é mais para conexão de estrutura, a gente um valor bom para você utilizar de altura de baldrame é entre 30 entre 25, dependendo do vão e do carregamento, das cargas que você tem nos seus blocos, entre 25, 30, 35, tá? Eu vou usar 30. E claro, se a gente coloca os esforços e vê que vai dar mais, que vai precisar aumentar, a gente aumenta, tá? Então começamos com esse tamanho de 20 por 30. Se a gente coloca as cargas e vê que o 20 por 30 não vai ser o suficiente, a gente aumenta. Então, começamos com pré-dimensionamento, 20 por 30 e a armadura a gente já vai descobrir daqui a pouco. Para saber a armadura, a gente precisa colocar os esforços e ver os esforços na nossa viga, nosso baldrame. Tá, aqui eu vou tratar como viga porque o baldrame é uma viga também, tá, pessoal? A diferença é que ele está em contato com o solo. Então, para isso a gente vai utilizar aqui o F2. Se vocês verem, eu já fiz a parte de cima porque nós temos outros vídeos em que eu calculo tanto essa viga superior da laje quanto esses dois pilares. Então a gente já tem um modelo feito aqui no F2, tá? E aqui geralmente eu coloco só para vocês terem uma ideia dos esforços que vão ter. Se vocês verem aqui, tá sem os baldrames, mas eu vou colocar agora, tá? Então, aqui eu venho aqui, para quem não conhece que o programa F2, ele é gratuito, tá? E ele serve muito bem para você descobrir esforços em estruturas hiperestáticas aí que a mão demoraria algumas horas para descobrir. Então, a primeira viga baldrame aqui, a outra viga baldrame aqui, tá? A gente precisa colocar os elementos na viga. Então a gente vai criar um novo elemento viga, vou chamar de baldrame. A gente tem um elemento chamado viga, mas é a viga aqui de cima que ela tem 50 de altura, tá? Baldrame, que tem uma altura de 300 milímetros e uma largura de 200 milímetros. Então agora aqui eu seleciono elas, aplico, ok? O apoio não precisa mudar, que é esse mesmo. Tá aqui, fechou. Concreto. Então aqui a primeira barra para vocês colocarem o tipo de elemento, estou utilizando o concreto CA25. Aqui o tamanho da sua viga que você está considerando. Aqui os apoios, no meu caso colocando as 3 sapatas, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de vínculo, aqui engaste. E falta colocar carregamento.
Se vocês verem aqui, está 23 kN/metro, que é a carga da laje superior. Mas se vocês forem ver, aqui embaixo a carga é menor, porque não tem essa laje de utilização. Então o que eu vou considerar aqui? Vou considerar o peso aqui de uma massa de regularização, nivelamento, tá? Um peso de argamassa, mais o peso da alvenaria que vai estar aqui em cima, tá bom? Então, vou considerar, se aqui é uma laje que ela é 6. Se vocês verem no nosso vídeo do outro que a gente dimensiona a viga, vocês vão ver que eu considerei aqui a área em formato trapezoidal de influência, tudo bem? Eu vou considerar metade disso só para efeitos de cálculo. Então, 6 por 4,5 a nossa área. 4 dividido por 2. Isso, vezes 2. Então, 4,5 mais 5 da laje. Então, aqui eu vou considerar 10. Tudo bem, pessoal? Vou clicar aqui de novo. Vou colocar aqui carga baldrame. O que está aqui nessa carga baldrame? Está justamente a carga da alvenaria, mas a carga de uma massa de assentamento e regularização. Então, aqui, 10 kN/metros. Selecionamos ela e aplicamos. Aí, está aqui. Então, a carga do baldrame e a carga da viga superior. E quando a gente vem aqui, ó, aqui já calcula automaticamente. Então, aqui nosso esforço de compressão, nossos pilares, esforços normais, esforços cortantes e os momentos. E aqui a deformação na nossa viga. A gente vê que essas vigas aqui do meio deformam muito mais. Tá? Então tá, primeiro a gente precisa saber os nossos momentos e os nossos cortantes. Ó, a gente vê que os nossos cortantes máximos são 30 e momentos máximos são 30 também. Cortante máximo 30 aqui nos cantos. 30 e 25, né? Vamos considerar 30. E momento negativo máximo 30, momento positivo máximo 15 aqui. Beleza? E com isso a gente vai pegar, vai jogar na nossa planilha de cálculo de vigas, que eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse, para baixar a planilha. Essa planilha aqui ela faz toda a parte de laje, viga, pilar e sapata. Vamos calcular as vigas, aqui já tem valores, temos que apagar. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, nosso momento máximo 30, negativo, e cortante máximo 30 também. Então, nós colocamos 30 aqui e 30 aqui. Colocamos o tamanho da nossa viga, que era de altura 30 por 0,20. O D vai ser basicamente a nossa altura menos o cobrimento. Aqui eu coloquei o cobrimento 12,5, mas temos que levar em consideração que é um elemento que vai estar em contato com a terra. Talvez seria interessante aumentar esse cobrimento aqui para 3 ou 4 centímetros. Consideramos 4 centímetros de cobrimento. Aqui a planilha já calculou toda automática, a quantidade de área necessária, tá? Também calcula a parte de estribos e as demais verificações. Tudo bem? Aqui colocamos 3. Ok. Então, aqui, de fato, é um momento um pouco grande para uma viga de 6 metros de comprimento, ainda que seja uma viga baldrame. Então, aqui nossa planilha deu cerca de 3 barras de 12,5 na parte inferior. E, de fato, isso é uma quantidade alta. Então, o que a gente pode fazer? Claro, se a gente for ver, é um baldrame de 6 metros. Então, vamos aumentar um pouquinho essa altura para 35 e ver o que dá. Deu 4 barras de 10. Ainda está alto, podemos colocar 0,4. E aqui reduz um pouco mais, tá? Então aqui já é um valor um pouco mais interessante para a gente trabalhar, beleza? Então, capitulando aqui, nós consideramos aqui uma viga agora de 35 de altura, 20 de largura, tá? E aqui nos encontros, momento negativo, lembrando, pessoal, o momento negativo é esse encontro aqui entre a viga e a nossa conexão, seja o pilar, seja o nosso bloco de fundação, no caso, tá? Então, nós precisaríamos de 4 barras de 10 chegando no encontro desse pilar. Mas se vocês forem ver, a maior parte da viga está em momento positivo, que é esse 15. Então, a gente precisa vir aqui, colocar o 15 de momento positivo. E no restante da viga, na parte inferior da viga, seria 2 barras de 10, tá? Então, o que seria? A nossa viga ficou com 2 barras de 10 embaixo, nos encontros entre os pilares 4 barras de 10, no restante da viga superior 2 barras de 10, tá? Então ficaria essa configuração. E os estribos de 5 milímetros a cada 19 centímetros, tá? Porque deu menor que a armadura mínima aqui para estribos. Beleza? Então, Rodrigo, por que a armadura negativa deu maior? Como a gente está considerando ligações engastadas aqui junto com o nosso bloco de coroamento, é normal que o momento negativo também seja um pouco maior. Então, nesse encontro aqui
aproximadamente num quarto do vão, a gente precisa dessa armadura adicional na parte superior da viga, enquanto que no restante a gente pode colocar só duas barras de 10 ou duas barras de 8. Então ficaria mais ou menos assim, se a gente... Deixa eu ver onde que tá esse negócio para ensinar para vocês aqui. Então, se a gente fosse fazer um esqueminha de como ficaria mais ou menos assim. Então, vamos supor que aqui é a nossa viga, né? Perfeito. Então, ficaria aqui embaixo duas barras de 10. Vou colocar em outra cor para ficar mais fácil de entender. Então, seria essa aqui, deixa eu pegar tudo aqui. Aqui. Então, essa aqui é a nossa viga. Na parte inferior, duas barras de 10, tá? Na parte superior, aqui, duas barras de 10 também, nessa parte aqui, tá? Vocês vão ver exatamente onde está cruzando aqui. E onde tem um momento negativo, aqui, onde está em vermelho, eu vou colocar para vocês, seria 4 barras de 10, desculpa. Então, nesse canto aqui, vocês colocariam duas barras mais, só para combater esse momento negativo. Se vocês forem ver, é mais ou menos isso, ó. Ó. Então, daqui para a esquerda, a gente precisaria 4 barras de 10, daqui para a direita, 4 barras de 10. Aqui no centro, duas barras de 10 na parte superior. E na parte inferior, eu manteria toda a extensão com duas barras de 10. E aqui ficaria interessante. Ó. Duas barras de 10. Duas barras de 10. Duas barras de 10 aqui também. Aqui. Aqui também. Aqui 4 barras de 10. Então aqui nesses dois extremos adicionaria duas barras. Beleza? E os estribos, claro, óbvio, ficariam toda a extensão aqui espaçados a cada aproximadamente 19 centímetros. Estribos de 5 milímetros, tá? A gente não tem um cortante grande aqui porque deu armadura mínima, tá? E com isso você já tem aqui o nosso tamanho da nosso baldrame, que no final, como é um baldrame grande esse aqui, né, que eu fiz para vocês no vídeo, é um baldrame dessa viga gigantesca de 6 metros, teve que aumentar um pouquinho o baldrame, que ele ficou com 35. Aqui não, na parte de baixo não. Na parte de baixo ele ficou com 20 por 35 de altura, tá? E é isso. Espero ter gostado do vídeo. Foi um vídeo mais ou menos mostrando e ensinando a fazer uma armadura de uma baldrame um pouco mais comprido convencional, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Deixa, Rodrigo, faz dimensionamento de um outro elemento, de um pilar tal, de uma viga tal, ou qualquer outro tipo de elemento, seja em concreto armado, seja em estrutura metálica, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau.